Você sabia que nós mulheres fazemos parte de 49% da população de médicos veterinários no Brasil? E um estudo recente do CRMV mostra esse crescimento super acelerado. Tão acelerado a ponto de, em breve, a gente ser a maioria. Se a gente for comparar, como por exemplo nos anos 80, quando a gente só pertencia a 20% das mulheres dentro da população de médicos veterinários no Brasil, e hoje a gente já faz parte literalmente da metade. Alguns estados, inclusive estados importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o próprio Distrito Federal, nós já somos a maioria. Porém, sabe-se, não é comprovado, porém sabe-se que a maioria das mulheres que ingressam no mercado de trabalho, elas optam pelo mercado pet, por trabalhar com pequenos animais. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com vontade, com desejo de exercer a minha profissão trabalhando com cavalos, animais de grande porte. Inclusive, existia uma posição dentro da faculdade que era a gente poder dar monitoria de grandes animais na faculdade, e era remunerado, era como se fosse uma bolsa, nos auxilia, inclusive, a pagar a faculdade. Porém, quando eu almejei esse cargo, vamos dizer assim, nunca havia tido nenhuma mulher monitora de grandes animais. Eu fui a primeira. E conto isso com grande felicidade para vocês. Depois de um tempo, eu fiquei em torno de 3 anos como monitora de grandes animais, e mesmo assim, eram 5 homens monitores para uma única mulher. Agora sim, é mais frequente, outras meninas entraram depois de mim, agora é super frequente. Porém, por que a maioria das mulheres optam e escolhem esse mercado de pet? Será que é por opção, por gosto, ou porque acham que ainda possa existir um preconceito, um pré-julgamento de que a gente não vai dar conta de animais tão grandes e fortes? Existe uma palavra que é muito forte, e para mim ela é soberana, que se chama competência. E a competência, ela não diferencia gêneros. Por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente investir em si mesmo. Tentar encurtar o tempo do aprendizado, da pós-graduação, da especialização, seguir com a educação continuada, para que a gente possa encurtar esse tempo de aprendizado, investir em nós mesmos, para que a gente tenha essa competência. E mais do que realmente a gente ter anos de experiência ou anos de formado ou ter um currículo tal, é simplesmente os nossos resultados. Eles falam mais alto, eles são mais importantes. Então é muito importante a gente seguir investindo na gente mesmo, não parar de estudar, porque realmente a médica veterinária mulher, ela não tem cara. Eu sempre falo isso. A gente não tem cara. Não é porque a gente tem 1,60 m, ou porque algumas são mais altas, tem 1,70 m, ou até menores, não é porque a gente é magra, ou enfim, que a gente que as pessoas vão falar, você não tem cara de trabalhar com grandes animais. Nós não temos cara. Qualquer pessoa que tenha competência, que tenha dedicação, que faça isso realmente com amor e paixão, vai ter a competência necessária para trabalhar em qualquer mercado na área, e não só na medicina veterinária. Eu falo sempre que a liderança é uma habilidade e um desenvolvimento que a gente aprende, que é aprendido. E é muito importante a gente ter comunicação, liderança e sempre investir na educação continuada. E como ser mãe, esposa, cuidar da casa e ainda ser uma ótima profissional. Realmente, a medicina veterinária, ela exige bastante, assim como outras profissões também. Precisa de muita dedicação, muito estudo e sempre se atualizar. Mas é possível sim a gente poder fazer tudo isso muito bem. É só a gente querer e saber gerenciar o nosso tempo. Principalmente as nossas prioridades, as nossas urgências
e a gente criar hábitos e rotinas, na verdade. Como, por exemplo, a gente se comunicar com a família, fazer um combinado, sexta-feira chegar em casa, desligar o telefone, ficar com os filhos, se fazer presente em casa, chegar um momento onde não se utiliza televisão, celulares, videogames, enfim, se fazer presente. É muito mais importante a qualidade daqueles minutos, daquelas horas juntos, muitas vezes, do que às vezes 24 horas juntos, sem aquela realmente presença, sem aquela qualidade do tempo dedicado um ao outro. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, 24 horas, porém dispersas, com telefone, estressadas, resolvendo os outros assuntos e não ali, naquele momento presente, naquele momento. Então, existem vários aí exemplos de mulheres que eu admiro também, que são mulheres empreendedoras, donas do próprio negócio, como, por exemplo, uma pessoa que eu, inclusive, estudei, que é a fundadora da Dudalina. Ela deu uma entrevista recentemente falando exatamente sobre isso, sobre que a gente pode ser, sim, uma ótima profissional, com competência e conciliar, simplesmente conciliar a nossa família também, né, dedicando nosso tempo, quando a gente está com eles, para eles, né? Eu sempre gosto também de falar que a gente tem algumas pedras pequenininhas, algumas pedras médias e as pedras grandes. E é assim que a gente, muitas vezes, monta a nossa agenda semanalmente. As pedras grandes é a família, a gente coloca sempre por primeiro dentro do pote, porque senão depois as outras não vão caber. Então a gente primeiro coloca as pedras grandes, depois a gente coloca as médias e depois a gente coloca as pequenas, né? Ou então a areia. E aí a gente consegue acomodar mais coisas num menor recipiente, por exemplo. Então é somente gerenciar o tempo, porque é importante também a mulher ser profissional, porque a gente também passa exemplo, a gente é exemplo dentro de casa, principalmente para os nossos filhos. Isso que a mulher antigamente passava mais tempo em casa, cuidando dos filhos, enquanto os maridos trabalhavam, os homens trabalhavam, isso mudou totalmente. Hoje isso praticamente não existe. Então tem sim como a gente gerenciar o nosso tempo e as nossas prioridades e sermos exemplos também dentro de casa. Hoje, as mesmas dificuldades que um homem enfrenta dentro do mercado de grandes animais, na medicina veterinária, é a mesma que nós mulheres também temos. Hoje em dia não existe mais, é mínima a barreira. Então, realmente, quem grita mais alto é com certeza o conhecimento, é a comunicação, a liderança e não mais a força física.